Oi, pessoal. Tudo bem? Já se perguntaram se o y é uma vogal ou uma consoante? Vamos responder a essa pergunta hoje. Então, o y é uma vogal ou uma consoante? A resposta curta é sim. O y é uma vogal ou uma consoante. Agora vamos entender melhor. No final eu vou dar uma explicação um pouquinho mais técnica, mas agora vamos começar de forma simples. O y é uma letra grega, e em grego ele é uma vogal. Tecnicamente falando, nenhuma letra é realmente uma vogal. Letras representam as vogais, que são sons, mas eu decidi usar a linguagem popular aqui. Sendo assim, é isso. Em grego, o y é uma vogal. O nosso alfabeto, o alfabeto latino, não tinha o y originalmente. Ele foi importado pelos romanos para escrever palavras gregas que tivessem essa vogal. Inclusive, por isso, um nome alternativo para o y é y grego. Mas por que os romanos fizeram isso? Por que eles importaram o y do grego? Simplesmente porque não havia nenhuma letra no alfabeto romano que representasse o som que o y representava no grego daquela época, que era U, que soa como algo entre I e U. U. Sempre que os romanos tinham algum jeito de representar os sons do grego com as próprias letras do latim, eles faziam isso. Mas no caso do y, eles não conseguiram encontrar um jeito de representar o som de U com as suas próprias letras, e tiveram que usar uma letra estrangeira para isso. Exceto quando o y aparecia num ditongo em grego. Aí os romanos representavam ele com a letra U mesmo, porque nesses casos ele não se pronunciava como U, mas não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Pelo que vimos até agora, o Y era uma letra grega classificada pelos próprios gregos como vogal. Em latim, era uma letra importada, igualmente vista como uma vogal, usada principalmente em palavras de origem grega. Sendo assim, poderíamos concluir que o Y é uma vogal. A propósito, posteriormente, esse som de U se tornou I. Aí o Y ficou com som de I mesmo, mas a gente fala disso depois. E não, o som de U do francês não vem do Y do grego, antes que alguém pergunte. Estou de olho. Esse é um desenvolvimento interno da língua francesa e de outras línguas e dialetos do sul da França e do norte da Itália. Eu acabo de perceber que, respondendo antes de vocês perguntarem, eu reduzi a quantidade de comentários do vídeo, o que não é bom para mim. Então, você, comente agora. Obrigado, professor! Se vocês comentarem, depois eu faço um vídeo sobre a origem do nosso alfabeto. Bem, eu sei, o y é meio confuso, mas é exatamente por isso que não tem y no nome da Insider, porque com a Insider não há confusão, só a certeza de ter adquirido um produto de qualidade. E eu já estou aqui há um ano falando do custo-benefício e da praticidade e conforto das peças de roupas deles. Tem gente que eu conheço que disse o seguinte: esse professor vive falando da Insider, vou aqui comprar com o cupom Glossonauta só para ver um negócio. E pô, agora a pessoa só quer ficar usando Insider o tempo todo. São roupas versáteis para qualquer ocasião, trabalho e lazer. E você não perde tempo passando o ferro. Dos 7 dias da semana, eu devo usar roupas da Insider pelo menos uns 6 dias, isso quando não são 7 dias. Eu realmente gosto. Use o cupom Glossonauta. Vou deixar na descrição e no comentário fixado um link que aplica o meu cupom automaticamente. Agora, voltando para o y, em períodos mais arcaicos do grego, antes do grego clássico, o y representava o som de U, igual ao U do latim e do português. Depois, passou a representar U, porque o som terminou mudando com o tempo. Por exemplo, uma palavra como curios foi mudando assim. Curios, 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 até ficar como curios. E a propósito, essa palavra, curios, significa senhor. E foi nessa época em que o som era U que essa letra foi importada para o latim. Posteriormente, no grego da Idade Média, passou a representar o som de I, e continua sendo assim em grego até hoje. Então, kurios foi mudando da seguinte forma: kurios, kyrios, 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 e ficou como Kyrios. E foi assim que kurios se tornou kyrios
e, por último, Kyrios, como é hoje. Bem, então, caso encerrado, o y é uma vogal e ponto final? Não, não podemos parar por aqui, porque ele também é uma consoante. No próprio grego, quando ele aparecia em ditongos, tinha um som semivocálico. Au, eu, eu. Uma semivogal tem um pezinho dentro da natureza consonantal, porque não é o núcleo da sílaba, só acompanha a vogal, que é o núcleo, assim como as consoantes. Por exemplo, quando a gente diz as, at, ab, então a consoante só acompanha a vogal. Quando a gente diz au, mesma coisa, você tem a vogal a e ela termina caindo na semivogal, né? Au, como se fosse uma consoante. As, ab. Por isso é uma semivogal. Parece vogal, mas não é completamente como uma vogal, certo? E é por isso que acontece bastante de as semivogais terminarem se tornando consoantes de fato com o passar do tempo, que é o que aconteceu em grego nesse caso. Tá? Isso acontece bastante, não acontece sempre. Tá? Tem línguas que mantêm suas semivogais assim por tempo indeterminado, mas pode acontecer de elas se transformarem. É relativamente comum, é algo bem observado em línguas do mundo. E por isso, palavras como aulê e euangelion, já no período do grego koiné, passaram por uma mudança na pronúncia. Aulê, aulê, avlê, 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 avlê. E, posteriormente, avli, com a transformação de e se fechando em i, avli. Mas isso já é outro assunto. E evangelion, 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 evangelion. Eu tenho um vídeo em que eu falo sobre a melhor pronúncia para o grego do Novo Testamento, que seria essencialmente usar a pronúncia daquele lugar e daquele período, ou até pronúncias posteriores, mas não pronúncias anteriores. Né? Eu falo disso naquele vídeo, então vou deixar também um link na descrição, caso queiram dar uma olhada depois. Se eu não me engano, o título é O Erro dos Teólogos sobre o Grego do Novo Testamento, algo assim. Porque é bem comum que as pessoas leiam o Novo Testamento com uma pronúncia baseada na forma de falar de séculos, vários séculos antes de Cristo, o que não faz muito sentido. Seria como você pegar um livro de Saramago ou de Paulo Coelho e começar a ler com a pronúncia da época de Camões ou dos trovadores medievais. Né? Não faz sentido. Se tiverem interesse em ver um pouco mais sobre a pronúncia do grego koiné, então vocês podem dar uma olhada lá no meu vídeo. Mas a questão é que, em palavras como avlê ou avli e também evangelion, nesse caso, o y não é vogal, é consoante. Entretanto, em physike e mysterion, ou physike e mysterion, é vogal. Quando os gregos dizem quais são as suas vogais, eles contam o y entre elas, mesmo que possa ser consoante às vezes. E em português, até pouco tempo atrás, relativamente, até os anos 1910 em Portugal e os anos 1940 no Brasil, ainda se usava uma grafia que, por regra geral, era mais etimológica que a atual. E o y era usado nas palavras de origem grega que tinham essa letra em grego, como física e mistério. Eu tive um professor na universidade, Alzir, que foi meu professor de grego, de latim e de linguística românica. Professor muito bom, inclusive. Alzir, se você estiver vendo aí o vídeo, você é um ótimo professor. E ele me disse que, na infância dele, eles aprendiam as vogais na escola como A, E, I, O, U, Y, certo? Y é um nome alternativo para o Y. E sim, em português, ele era contado entre as vogais, assim como em grego. E em francês também, o Y é usado como vogal, como em physique e mystère. A situação fica mais complicada em línguas em que o uso consonantal do y se tornou tão central na escrita do idioma que terminaram deixando de classificar ele primordialmente como uma vogal, como é o caso do inglês. Com o desenvolvimento da escrita do inglês, eles terminaram adotando o y para representar a consoante aproximante y. Consoante aproximante, o que é isso? Bem, são consoantes que não têm um ponto de contato. Por exemplo, quando você faz tá, tem um ponto específico onde a sua língua toca. Tá, tá, tá.
Ou quando você faz chá, chá, a sua língua vai tocar num ponto específico para deixar só uma abertura e o ar passar e produzir esse chiado. Chá, certo? Consoantes, de forma geral, têm algum ponto de contato, certo? Então, tem lá, chá, sa, tá, etc. Só que existem consoantes em que você só vai aproximar a língua de algum lugar, vai fazer alguma aproximação e isso vai produzir um som, como ya, ou wa, né? Aproximação labial, wa. Isso são consoantes aproximantes. Alguém poderia dizer, isso não é uma vogal, não. Não, isso não é uma vogal. Não é a mesma coisa você dizer ia de você dizer ya. Quando você diz ia, você tem vogal, vogal. Ia, ia. Mas quando você diz ya, esse sonzinho do ia é consonantal. Ele está funcionando do mesmo jeito que outras consoantes poderiam estar funcionando, como lá, já, ya, certo? Ele só está acompanhando a vogal. Ya, wa, certo? Não é a mesma coisa ua, vogal, vogal, ua, que wa, wa. E as consoantes aproximantes são um pouco difíceis de classificar, porque em algumas línguas elas são mais percebidas como vogais pelos seus falantes, por diferentes motivos. Então, a gente poderia dizer que são semivogais num ditongo crescente, tá? Mas também podemos dizer que são consoantes aproximantes. No caso do inglês, é melhor a gente dizer simplesmente que são consoantes aproximantes, porque quando você diz yes, yes, você não pode nunca pronunciar isso como es. Ou quando você diz you, você não pode dizer iu, iu, yes, iu. Isso sim seria uma vogal. Yes, iu. A gente não pode fazer isso em inglês. Em português, por outro lado, é um pouco mais livre. Se você pensar num nome como Yasmin, você pode pronunciar em português Yasmin em 2 sílabas, Yasmin, ou você pode dizer Yasmin, Yasmin. Ela se chama Yasmin. Não soa totalmente alienígena aos nossos ouvidos dizer Yasmin em vez de Yasmin. Já em inglês, se você disser yes, você não está dizendo sim. Não soa como se você estivesse dizendo yes. Quando você diz you, isso não é you. Então, em inglês, por isso que em português a gente diz mais que é um ditongo crescente, porque para a gente soa mais como uma vogal, mas para um falante de inglês, por exemplo, não soa nada como uma vogal. Para um falante de alemão, não soa nada como uma vogal. Então, tá, isso são consoantes aproximantes, né? Então, o inglês usa o y para representar essa consoante aproximante ya, tá? E é por isso que ele é classificado tipicamente como consoante em inglês. Só que, ao mesmo tempo, o y é usado em palavras como physics e mystery, em que ele aparece como vogal. Nessas palavras, ele não é consoante, não é ia, é uma vogal mesmo. Physics, mystery, certo? Então, aí ele é vogal. Sendo assim, mesmo sendo visto normalmente como consoante em inglês, ele também pode ser vogal. A mesma coisa acontece em espanhol, quando aparecem palavras como yo ou llama, que são palavras que têm várias pronúncias, né? Você pode dizer yo, 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 ou yema, gema, shema, né? São muitas pronúncias, mas em qualquer uma delas é consoante. Você nunca vai dizer io, iema. É sempre yo, yema, yo, gema, gema. É sempre consoante, certo? Entretanto, em casos como a conjunção i, é vogal. Por tudo isso, eu repito o que eu disse no começo do vídeo. Então, o y é vogal ou consoante? E a resposta continua sendo sim. O y é vogal ou é consoante. Portanto, se o seu nome for Lídia com y, o y é uma das vogais do seu nome. Se, por outro lado, seu nome for Yasmin com y, então o y não é uma das vogais do seu nome, a não ser que você pronuncie Yasmin, em vez de Yasmin. Aí, nesse caso, seria vogal.
conhecer essa necessidade de prestar atenção no som para entender se a gente está lidando com uma vogal ou uma consoante não é algo novo. Já existe desde a Idade Antiga. Vou mostrar um autor do século I que demonstra isso, mas há muitos outros além desse. Nesse trecho que vocês podem ver, escrito por Anneus Cornutus, ou em português, Anneo Cornuto, ele está falando sobre a pronúncia da letra M em latim, que quando uma palavra acabada com M é seguida de uma palavra que começa com vogal, esse M não se pronuncia, ele é cortado. Tá? Ele está escrevendo a um amigo dele, chamado Emílio. Ele diz, animadverti quosdam, Emilia amice, eruditos etiam em litteram necubio porteat dicentes, necubio porteat supprimentes. Ou seja, ele está dizendo que ele percebeu alguns, inclusive eruditos, que pronunciam a letra M quando não deveriam e não pronunciam quando deveriam. Continuando, igitur, si duo verba coniugantur, quorum prius em consonantem novissima aveat, posteriusque a vocale incipiat, em consonans perscribitur quidem, ceterum inenuntiando durum et barbarum sonat. Ele está dizendo aqui que, portanto, se duas palavras se conectam, das quais a primeira acaba com a consoante M, tem o M como a sua última consoante, e a palavra seguinte começa com vogal, a consoante M se escreve certamente, entretanto, no pronunciar, soa duro e bárbaro. É assim que ele descreve. Então, você não deve pronunciar o M final, se a palavra que vem depois começar com vogal. Isso foi escrito no século I depois de Cristo. E logo depois ele diz, ad si posterius verbum, quam libet consonante abuerit, vel vocalem locopositam consonantis, servatem littere sonum. Ele está dizendo que, mas se a palavra seguinte começar com alguma consoante ou com uma vogal usada no lugar de consoante, ou seja, uma vogal usada como consoante, então a letra M conserva o seu som. O que ele está dizendo aí é porque, em latim, as letras I e U tinham um uso duplo. A letra I podia ser vogal, podia ser I, mas também podia ser consoante, como é o caso do som do Y do inglês e do J do alemão, que tem som de Y. Não é som de I. O Y do inglês não tem som de I. A palavra yes não começa com som de I. Não é yes, e sim yes. E isso é relevante na pronúncia do latim. Isso é, de fato, uma consoante. E é evidentemente uma consoante porque tem algumas coisas na fala do latim que acontecem quando você tem uma consoante que não acontecem quando você tem uma vogal. Por exemplo, a preposição ab, quando aparece antes de uma palavra com vogal, sempre se pronuncia ab. Sempre. Mas se a palavra seguinte começar com consoante, você pode não pronunciar o B, e aí você vai não pronunciar ab, mas simplesmente a. Então, ab com o nome Iulius ficaria, no caso ablativo, ficaria ab Iulio, mas você pode pronunciar a Iulio, tirando o B. Por quê? Porque o I inicial de Iulius, ou nesse caso Iulio, é consoante. E é inclusive por isso que, com o passar do tempo, esse som mudou para J, né? Ele vai mudar assim: ya, 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 já, 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 já. Por isso temos hoje Júlio em português. Esse som mudou naturalmente com o tempo, exatamente por isso, porque ele era uma consoante. A mesma coisa o U, que podia ser usado como vogal ou como consoante em latim. Então, se ele era vogal, ele era U. Mas como consoante, ele era W, como um W, W, que não é a mesma coisa que U. E esse som de U foi o que mudou e se tornou V. Então, você tem a transformação. V, 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 V. Por isso, o antigo nome Valerius se tornou Valério, com a transformação do W em V. Ou seja, hoje em dia, nós temos letras separadas para I e J e para U e V.
Os romanos não tinham. Para eles era só I e U. E ainda assim, mesmo sem ter letras separadas, eles já sabiam que às vezes era vogal e às vezes era consoante. O que a gente fez foi simplesmente, quando o I é vogal, a gente escreve ele normal, e quando o I é consoante, a gente escreve ele alongado embaixo. O J é nada mais do que um I modificado, indicando que ele aí está sendo consoante e não vogal. U e V, a mesma coisa. Quando é vogal, a gente escreve arredondado embaixo. Quando ele é consoante, a gente escreve ele pontudo embaixo. Mas os dois vêm da mesma letra. E por muito tempo, a gente teve a distinção entre vogal e consoante, e a gente usava a mesma letra nos dois casos. Mas os gramáticos sabiam que era uma letra que podia ser vogal e podia ser consoante. Você não pode dizer que essa letra é vogal, essa letra é consoante. Não, a letra está sendo usada como vogal, está sendo usada como consoante. Tecnicamente falando, as vogais e as consoantes não são as letras em si. A gente só chama assim porque é mais prático. Mas vogal e consoante têm a ver com a natureza do som. Nas línguas existem fonemas como A, E, U. Isso são vogais. E fonemas como V, L, Q, V. Isso são consoantes. Alguns desses fonemas existem em português, outros não. E, como eu disse antes, além dos fonemas em si, a gente também chama de vogais as letras usadas para representar as vogais do sistema fonológico de uma língua. E as letras que, por sua vez, representam as consoantes do sistema fonológico são também chamadas de consoantes. Vogal e consoante, isso é algo que tem a ver com o tipo de som pronunciado. Não é uma decisão arbitrária. Nós dizemos que A, E, I, O e U são vogais porque as vogais da nossa língua, que não são só 5, tem mais, são representadas por essas 5 letras. Isso. O português tem mais de 5 vogais. Eu tenho um vídeo sobre isso, então vão lá dar uma olhada depois. Vou deixar o link na descrição. E vejam também o vídeo em que eu me gravei para mostrar como eu aprendo idiomas enquanto jogo videogames. Como é algo muito diferente do que eu normalmente faço aqui no canal, esse vídeo teve poucas visualizações. Então, vão lá dar uma força. Já agradeço previamente. Vou deixar o link na descrição também. Bem, pessoal, cliquem em gostei, inscrevam-se aqui no canal e não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom GLOSSONAUTA. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.